5 circunstâncias para te demonstrar que você, eu, nós, a gente, o povo brasileiro não está sendo a prioridade do governo Lula 3. E no final desse vídeo eu vou te mostrar, vou te provar qual que está sendo a preocupação real do governo Lula. Acompanhe esse vídeo, no final do vídeo você vai descobrir. Lula é um ótimo marqueteiro, Lula é um ótimo vendedor. Só que ele está entregando para você aquilo que ele prometeu entregar lá em 2022? Eu entendo que não sei o que você acha, depois você escreve nos comentários pra gente. Mas eu trouxe aqui esses 5 motivos para demonstrar o porquê que o Lula não está entregando aquilo que prometeu. Primeira razão, a legislação que o Senado aprovou de desmonte da legislação de proteção ambiental. Toda a sociedade, todas as principais associações, organizações, estudiosos no assunto foram unânimes. O que aconteceu no Senado, o que o Senado aprovou, é um desmonte da legislação ambiental e vai prejudicar o meio ambiente do Brasil. Inclusive, a ministra Marina Silva também fez um texto público para falar o porquê que isso é um retrocesso. Agora, quando o presidente da República nada fala sobre isso, faz silêncio sobre isso, nenhum outro discurso consegue falar mais alto que esse silêncio, que já fala por si só. Por que Lula não fez um chamado coletivo em prol da proteção do meio ambiente? Será que é o compromisso dele com o Centrão? O compromisso dele não era com a população brasileira? Fica a dúvida. O ministro Maldade, ou Tachad, vulgarmente conhecido como Haddad, junto com a ministra Simone Tebet, anunciaram há pouco um bloqueio de 31 bilhões de reais dentro das despesas do Estado brasileiro, fora o que já está contingenciado. Isso vai afetar, sabe o quê? Saúde pública, educação, segurança. Bloqueou, por que bloqueou? Para colocar em dia as contas, essas contas, elas pedem por estar em dia dessa maneira por causa do arcabouço fiscal que foi aprovado ali no finalzinho de 2022 e materializado no começo de 2023. Então foi o governo Lula que criou as condições para esse bloqueio e para os contingenciamentos que a gente vê hoje acontecendo. A pergunta é, por que cortar de quem mais precisa? Por que o Lula insiste em tirar dos pobres para dar aos ricos? Agora esse Lula 3 se transformou nisso. Infelizmente, os pobres não são mais a prioridade do governo Lula 3. A mesma lei de bloqueio, o Lula colocou sigilo em verbas ligadas à saúde pública, porque essas verbas vão virar emendas. Você que está esperando algum atendimento de saúde no serviço público, você, servidor público, que está pedindo um melhoramento de carreira, melhoramento de salário, melhoramento das condições de trabalho, o Lula está bloqueando esse dinheiro para quê? Por causa do bendito arcabouço fiscal, para ele estar em dia com isso, para ele estar aí com saúde fiscal e agradar uma micro porcentagem de empresários brasileiros que detêm o poder no Brasil. E ele está sitiado por esse poder no Brasil para ele poder minimamente, ou melhor dizendo, para ele poder continuar sendo o presidente da República, porque minimamente governa não, Lula não governa mais, quem governa agora no governo dele é o Centrão e os poderosos do Brasil. Quarto lugar, Glauber Braga, um dos mais honrados deputados federais do estado do Rio de Janeiro, está sendo submetido a um processo de perseguição política orquestrado por ninguém mais, ninguém menos que o Glauber, que afirmou isso, Arthur Lira. Enquanto o Glauber estava fazendo ali greve de fome no Congresso, enquanto o nome dele estava sendo votado pelo Conselho de Ética, o que o Lula fez? Convidou Arthur Lira para uma viagem com ele junto no avião. Enquanto o Glauber estava lutando para não ser caçado, agora está viajando o Brasil inteiro para contar o que o Arthur Lira está fazendo com ele. E aí o Lula se voltou falando assim, companheiro Glauber Braga, nós vamos sair disso juntos. Não, não. Lula não falou nada, parece que para o Lula o Glauber Braga não existe. Mas esse está sendo o modus operandi do Lula, porque para a militância lulopetista, se você criticar o Lula, você está querendo que o Bolsonaro volte, você está querendo que o fascismo volte. Esse é o recado que a militância petista tem dado a vida toda sobre criticar o Lula. Criticar o Lula é ser fascista, você quer que o Bolsonaro volte e por aí vai. Ou seja, o Lula é incriticável.
Se você criticar o Lula, você vai ser uma pária na sociedade. É isso que a militância do lulapetista está dizendo. E é por isso que o Lula está silenciando o campo progressista. Porque se o campo progressista resolve criticar maciçamente o Lula, ele não governa, ele já não está governando. Mas ele vai ficar muito a cara que o Lula hoje governa segundo o que o Centrão e os poderosos do Brasil mandam e desmandam. Isso está sendo, o Lula está sendo um grande primeiro-ministro. Grande nada, né? Lula está sendo um primeiro-ministro no Brasil porque governar ele não governa mais. E quinto motivo, e um dos mais importantes na verdade, Lula criticava ferreamente, junto com agora a ministra Gleisi Hoffmann, o Campos Neto, o ex-presidente ali do Banco Central, sobre as taxas que ele impunha ao banco recorrentemente, com o voto de Galípolo, o indicado do Lula para a presidência do Banco Central. E o que o Galípolo fez? Coisas muito diferentes do Campos Neto? Não. Galípolo está fazendo as mesmas coisas que o Campos Neto. Se os juros da sua conta bancária estão chegando alto, o Galípolo é corresponsável por isso. Se você está perdendo muito dinheiro com isso, se você está se endividando, o Galípolo é corresponsável com isso. Portanto, também o Lula e a Gleisi Hoffmann. Por quê? A Gleisi e o Lula, junto com alguns outros aí do petismo, eles algumas vezes vinham ao público falar que o Campos Neto encomendou esse aumento e tudo mais. Só que a coisa está ficando tão feia que eles não conseguem mais sustentar esse discurso mofado. E agora, pura e simplesmente, eles estão em silêncio sobre Galípolo. Galípolo parece que não existe mais. Enquanto isso, a política de juros do Galípolo continua aí asfixiando, continua estrangulando a economia brasileira. E está todo mundo, o silêncio que o Lula está submetendo ao campo progressista para falar que tá tudo certo, continue aí se endividando com os juros, tá tudo tranquilo. Esses foram 5 principais motivos que a gente elencou para demonstrar que a prioridade do Lula não é mais você, não sou mais eu, não é o povo brasileiro. A prioridade do Lula agora é o Centrão, a prioridade do Lula é agora agradar os poucos, mas poderosos empresários que estão aí disparados pelo Brasil em diversos ramos. E eu queria saber, você concorda com esses 5 elementos que nós colocamos aqui para mostrar onde é que estão as prioridades? Aliás, agora a gente vai mostrar onde é que estão as prioridades do governo Lula. Mas antes de falar onde é que estão as prioridades, peço você que se inscreva no canal, peço você que curta aí o vídeo se você achou que são os 5 elementos pertinentes e que comente se você acha que esses 5 tópicos eles são realmente pertinentes, estão acontecendo de fato. Se você fala para mim que não está acontecendo, eu vou ficar muito surpreso. Mas enfim, né? Quero que você fale isso aí para mim. Qual tem sido a prioridade do Lula? Pautas particulares. Isso ficou muito expresso para a gente agora com o que aconteceu essa semana passada também, envolvendo a primeira-dama Janja, Lula, algumas pessoas do entorno do Lula e o presidente chinês Xi Jinping. Já está num vídeo anterior aí o que aconteceu sobre a situação. E enquanto todo mundo criticava a Janja por isso, todo mundo, exceto do lulapetismo, a Janja veio a público falar sobre isso. O que a Janja falou? Não me calarei! Não me calarei! Ela deu o exemplo de ver um menino ali que estava lá na rede social, estava maltratando o animal, falou assim, Janja, você viu o que o Senado fez com o meio ambiente, amiga? Você viu a nota da Marina Silva? Você compartilhou a nota da Marina Silva? Você falou alguma coisa sobre isso? Ou você é seletiva sobre alguns temas, como o seu marido é? Fica a pergunta. Mas não é só isso. O Lula achou, assim, o que a mulher fez uma coisa fora de série, completamente fora do decoro parlamentar. Aliás, eu estava pensando esses dias, tem uma pessoa que governou o Brasil de 2018 e 2022 que era repetidamente criticado porque ele tinha uma dificuldade quase patológica de se manter dentro do decoro parlamentar. Essa personalidade ficou de 2018 a 2022 presidente da República do Brasil. E a gente, não há decoro que faça me calar. Pera lá, as mesmas atitudes de um lado e de outro. Pera lá, Janja, né? Vamos tomar cuidado. E aí, como é que o Lula se comporta com isso tudo? Janja, se comporte? Não. O Lula foi lá e premiou a Janja por serviços prestados, enfim, serviços públicos de relevância prestados.
Então a gente vê aonde anda as prioridades do Lula. As prioridades do Lula não são ali fazer uma política de reestruturação, uma política de reforma no Estado brasileiro. As prioridades do Lula é mascarar situações que são realmente de interesse público do povo brasileiro em algumas pequenas situações, problema que ele vive, além dessa da Janja, entre outras, que aqui está exposta também no canal. Era isso que a gente queria trazer aqui para vocês hoje. Se vocês concordam com esses 5 elementos, vocês acham essa leitura do decoro da Janja com o decoro do ex-presidente da República Bolsonaro muito parecido uma coisa com a outra, fala para aí pra gente também. E a gente se despede de vocês aqui, até o próximo vídeo.